No final do século XIX, a física era um templo quase completo. Seus alicerces haviam sido lançados 200 anos antes por Isaac Newton, cuja lei da gravitação universal e cujas leis do movimento haviam transformado o cosmos de um mistério divino em um grande e previsível mecanismo de relógio, o universo, para a física clássica. Era um palco de certezas, onde cada causa produzia um efeito mensurável e onde o futuro de cada partícula, em teoria, poderia ser perfeitamente previsto se conhecêssemos seu estado presente. E mais recentemente, o grande James Clerk Maxwell havia concluído o edifício, unificando as forças da eletricidade, do magnetismo e da luz em um único e elegante conjunto de equações. A luz, entendia-se, era uma onda contínua e o universo era banhado por este éter invisível. Parecia que as grandes leis da natureza haviam sido finalmente desvendadas. Em 1900, o célebre físico Lord Kelvin declarou que o céu da física estava limpo e sem nuvens, com exceção de duas pequenas anomalias, dois pequenos quebra-cabeças que ele acreditava seriam logo resolvidos. Ele não poderia estar mais enganado. Essas duas pequenas nuvens escuras no horizonte eram, na verdade, os primeiros sinais de uma tempestade que estava prestes a desabar uma revolução que demoliria o templo da física clássica e revelaria um universo muito mais estranho, mais profundo e mais misterioso do que qualquer um jamais havia imaginado. Esta é a história de como a humanidade descobriu o código fundamental da realidade. É a história da física quântica. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Para entender a revolução, precisamos primeiro habitar o mundo que ela substituiu. O universo de Newton era um lugar de uma clareza e beleza reconfortantes. O espaço era uma grade absoluta e imutável. O tempo era um rio que fluía de forma uniforme e constante para todos, em todos os lugares. Os objetos, de maçãs a planetas, tinham posições e velocidades bem definidas, e suas interações eram governadas por leis matemáticas de uma simplicidade divina. Esta visão de mundo, conhecida como determinismo, era profundamente poderosa. Ela sugeria que se um intelecto suficientemente vasto, o demônio de Laplace, como foi posteriormente imaginado, conhecesse a posição e o momento de cada átomo no universo, em um único instante, ele poderia calcular todo o futuro e todo o passado com uma precisão absoluta. O universo era uma grande máquina, e a humanidade, através da razão, estava finalmente aprendendo a ler seu manual de instruções. A física, acreditava-se, estava se aproximando de seu fim, de uma teoria final e completa. Foi nesse cenário de triunfo e confiança que a primeira nuvem escura de Lord Kelvin começou a causar problemas. O quebra-cabeça era conhecido como o problema da radiação de corpo negro. Um corpo negro é um objeto ideal que absorve toda a radiação que incide sobre ele e, quando aquecido, emite radiação em um espectro de frequências que depende apenas de sua temperatura. Pense em um pedaço de metal sendo aquecido. Ele primeiro brilha em vermelho, depois em laranja, amarelo e, eventualmente, em branco azulado. Os físicos do final do século XIX tentaram criar uma teoria que pudesse prever a intensidade de cada cor ou frequência emitida por um corpo negro a uma dada temperatura. As leis da física clássica, que funcionavam tão bem para tudo o mais, falharam espetacularmente. Suas equações previam que, para frequências altas, como a da luz ultravioleta, um corpo negro deveria emitir uma quantidade infinita de energia. Isso era obviamente absurdo. Se fosse verdade, até mesmo uma xícara de chá quente nos inundaria com radiação mortal. Esse fracasso embaraçoso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Foi então que um físico alemão,
um homem profundamente conservador, que reverenciava a tradição clássica, entrou em cena para, relutantemente, iniciar a revolução. Max Planck não tinha a intenção de derrubar a física que tanto amava. Ele simplesmente queria resolver o quebra-cabeça do corpo negro. No ano de 1900, após meses de trabalho frustrado, ele decidiu tentar algo que mais tarde descreveu como um ato de desespero. Ele introduziu em suas equações um truque matemático. Ele postulou que a energia não era emitida de forma contínua, como uma onda suave, mas sim em pacotes discretos, em pedaços indivisíveis. Assim como a matéria é feita de átomos, a energia, ele propôs, era feita de quanta, plural de quantum, a palavra latina para quanto ou quantia. Ele não acreditava que isso fosse fisicamente real. Para ele, era apenas um artifício de cálculo. Mas quando ele refez suas contas usando essa hipótese radical, o resultado foi milagroso. A nova fórmula correspondia perfeitamente aos dados experimentais em todas as frequências. A catástrofe do ultravioleta havia sido evitada. Planck havia encontrado a resposta certa, mas ao custo de introduzir uma ideia que era uma heresia para a física clássica. A ideia de que a energia era granulada, que existia em porções mínimas, era tão estranha quanto dizer que a água não podia fluir, mas apenas ser derramada em gotas de um tamanho fixo. Ele havia resolvido o problema, mas, ao fazê-lo, havia aberto uma caixa de Pandora, revelando uma rachadura fundamental na fundação de nosso entendimento do universo. Ele passou os anos seguintes tentando, sem sucesso, reconciliar sua descoberta com os princípios clássicos, esperando que sua própria ideia radical se provasse desnecessária. A solução de Planck era um remendo desconfortável em um tecido que antes parecia perfeito, uma ideia que ele mesmo esperava que se provasse errada. Mas enquanto o mundo da física tentava digerir esse primeiro pedaço de estranheza, a segunda nuvem escura no horizonte de Lord Kelvin, o efeito fotoelétrico, estava prestes a liberar uma tempestade. E o homem que a interpretaria não seria um revolucionário relutante, mas um jovem e audacioso funcionário de um escritório de patentes em Berna, na Suíça, Albert Einstein. O que ele descobriria sobre a natureza da luz em seu ano milagroso de 1905 abalaria a física até seus alicerces e transformaria o quantum de Planck de um mero truque matemático na pedra fundamental de uma nova e desconcertante realidade. A solução de Max Planck para a catástrofe do ultravioleta foi tratada pela comunidade científica como uma anomalia matemática, um truque engenhoso, mas não como uma descrição da realidade física. A crença fundamental de que a energia era uma onda contínua permanecia inabalada. No entanto, a segunda nuvem escura de Lord Kelvin, um fenômeno aparentemente simples conhecido como o efeito fotoelétrico, se recusava a ser ignorada. O quebra-cabeça era o seguinte: quando a luz, especialmente a luz ultravioleta, incide sobre uma placa de metal, ela pode arrancar elétrons da superfície, criando uma pequena corrente elétrica. De acordo com a teoria ondulatória da luz de Maxwell, a energia de uma onda de luz está em sua intensidade, ou seja, em seu brilho. Portanto, uma luz mais brilhante deveria arrancar elétrons com mais energia, e uma luz fraca deveria levar algum tempo para acumular energia suficiente para começar a arrancar elétrons. Mas os experimentos mostravam o exato oposto. 3 paradoxos assombravam os físicos. Primeiro, a energia dos elétrons ejetados não dependia do brilho da luz, mas sim de sua cor, ou frequência. Uma luz vermelha, por mais intensa que fosse, não conseguia arrancar um único elétron. Mas uma luz azul fraca conseguia fazê-lo instantaneamente. Segundo, uma luz mais brilhante não criava elétrons mais energéticos. Ela apenas criava mais elétrons. E terceiro, não havia nenhum atraso de tempo. A ejeção era instantânea.
Era como se a energia da luz não estivesse espalhada em uma frente de onda, mas concentrada em pequenos projéteis. A física clássica não tinha nenhuma explicação para isso. O templo do conhecimento, que parecia tão completo, tinha mais uma rachadura em sua fundação. A solução para este enigma não viria de um dos grandes centros universitários da Europa, mas da mente de um jovem examinador de patentes de terceira classe, trabalhando em um escritório em Berna, na Suíça. Seu nome era Albert Einstein. O ano era 1905. Enquanto analisava invenções eletromagnéticas, Einstein ponderava sobre os problemas mais profundos da física. Naquele que ficou conhecido como seu Ano Milagroso, ele publicaria 4 artigos que mudariam para sempre nossa compreensão do espaço, do tempo, da matéria e da energia. E um desses artigos oferecia uma solução radical e audaciosa para o efeito fotoelétrico. Einstein pegou a ideia desesperada de Planck e a levou a sério. E se o quantum de energia não fosse apenas um artifício de cálculo para a emissão de energia, como Planck acreditava? E se a própria luz, em sua natureza mais fundamental, fosse composta por esses pacotes de energia? Einstein propôs que a luz não era uma onda contínua, mas sim um fluxo de partículas discretas, de quanta de luz, que mais tarde seriam chamados de fótons. Com essa única e ousada hipótese, todo o mistério do efeito fotoelétrico se desfez com uma clareza impressionante. A explicação era de uma simplicidade elegante. A energia de cada partícula de luz, de cada fóton, não dependia do brilho, mas sim de sua frequência. Os fótons de luz azul tinham alta energia, os fótons de luz vermelha, baixa energia. Para arrancar um elétron do metal, era preciso atingi-lo com um único fóton que tivesse energia suficiente para superar uma barreira mínima. Uma luz vermelha intensa era como uma chuva de pequenas balas de borracha. Não importava quantas você atirasse, nenhuma delas tinha força para quebrar o vidro. Mas um único fóton de luz azul era como uma bala de rifle, com energia concentrada o suficiente para fazer o trabalho. Isso explicava por que a cor, e não o brilho, determinava se os elétrons seriam ejetados. Da mesma forma, uma luz mais brilhante significava simplesmente um maior número de fótons sendo disparados a cada segundo. Mais fótons significavam mais colisões e, portanto, mais elétrons ejetados, mas a energia de cada um deles, determinada pela energia do fóton individual que o atingiu, permanecia a mesma. E, finalmente, como a energia era transferida em colisões instantâneas entre partículas, não havia necessidade de um atraso de tempo para que a energia da onda se acumulasse. A teoria de Einstein explicava perfeitamente todas as anomalias observadas. Ele ganharia o Prêmio Nobel de Física por este trabalho, não pela relatividade. Mas, ao resolver um problema, Einstein criou um mistério ainda mais profundo. Ele havia ressuscitado a antiga teoria de Newton de que a luz era uma partícula, mas a evidência de que a luz se comportava como uma onda, demonstrada em outros experimentos, era inegável. Como a luz podia ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma onda contínua e um fluxo de partículas discretas? Esta era a primeira formulação clara do que se tornaria o paradoxo central de todo o mundo quântico, a dualidade onda-partícula. A realidade, em seu nível mais fundamental, parecia ter uma natureza esquizofrênica, escolhendo qual de suas faces mostrar dependendo de como a observávamos. A física clássica, com suas certezas e sua clareza, estava ferida de morte. As duas nuvens de Lord Kelvin haviam se revelado portais para um novo universo, um universo probabilístico e estranho. A física clássica, que havia explicado os movimentos dos planetas com tanta perfeição, agora previa que os próprios átomos que compõem esses planetas deveriam se autodestruir instantaneamente. Após a descoberta do núcleo atômico por Ernest Rutherford, em 1911, o modelo predominante do átomo era o de um pequeno sistema solar, com elétrons orbitando um núcleo central.
mas de acordo com as leis de Maxwell, um elétron em órbita é uma carga acelerada e deveria irradiar energia continuamente, perdendo velocidade e espiralando em direção ao núcleo em uma fração de segundo. Se a física clássica estivesse correta, a matéria como a conhecemos não poderia existir. A própria existência era um paradoxo. Para resolver este novo e profundo mistério, um novo tipo de físico era necessário. Um dinamarquês, cujo pensamento era tão nebuloso e profundo quanto o próprio mundo quântico que ele ajudaria a revelar. Niels Bohr. Como ele usaria a estranha ideia do quantum para salvar o átomo do colapso? O modelo do átomo de Ernest Rutherford, concebido em 1911, era elegante, intuitivo e completamente errado. Imaginava o átomo como um sistema solar em miniatura, com um núcleo denso e positivo fazendo o papel do Sol e elétrons leves e negativos orbitando-o como planetas. Era uma imagem poderosa, mas que continha em si a semente de sua própria destruição. Pelas leis sagradas do eletromagnetismo de Maxwell, um elétron em órbita é uma carga elétrica em aceleração e, como tal, deveria irradiar energia continuamente. Essa perda de energia faria com que sua órbita decaísse e o elétron espiralaria em direção ao núcleo em menos de 1/trilionésimo de segundo, culminando em um aniquilamento silencioso. Se o universo de Rutherford e Maxwell estivesse correto, a matéria como a conhecemos seria instável. As cadeiras em que nos sentamos, o ar que respiramos, as estrelas no céu, tudo deveria ter colapsado em uma fração de segundo após o Big Bang. A nossa própria existência era a prova mais contundente de que a física clássica estava fundamentalmente incompleta. A solução para este paradoxo viria de um jovem físico dinamarquês que chegou ao laboratório de Rutherford, em Manchester, em 1912. Seu nome era Niels Bohr. Bohr não era como os outros físicos de sua geração. Onde eles viam problemas a serem resolvidos com a matemática clássica, ele via a necessidade de uma ruptura filosófica. Ele possuía uma mente que se sentia confortável com a ambiguidade e a contradição, uma qualidade que o tornaria o guia perfeito para o estranho novo mundo do átomo. Ele percebeu que a estabilidade da matéria não poderia ser explicada. Ela teria que ser postulada, imposta à força sobre a antiga física. Para salvar o átomo, era preciso quebrar as regras. Em 1913, Bohr publicou uma série de artigos que, para todos os efeitos, deram início à física atômica. Ele pegou o modelo planetário de Rutherford e o infundiu com a estranha ideia quântica de Max Planck. O resultado foi um modelo híbrido, uma mistura bizarra de física clássica e regras quânticas arbitrárias que, para a surpresa de todos, funcionava com uma perfeição milagrosa. A proposta de Bohr se baseava em alguns postulados revolucionários. Primeiro, ele declarou que, ao contrário do que dizia a física clássica, um elétron dentro de um átomo não podia orbitar o núcleo a qualquer distância. Existiam apenas certas órbitas permitidas ou estacionárias. E o mais crucial, enquanto um elétron permanecesse em uma dessas órbitas especiais, ele simplesmente não irradiava energia. Ele estava em um estado estável, imune ao colapso previsto pela teoria de Maxwell. Bohr não explicou o porquê. Ele simplesmente decretou que assim era. Seu segundo postulado lidava com a forma como os elétrons mudavam de órbita. Ele propôs que um elétron só poderia pular de uma órbita permitida para outra. Para pular para uma órbita mais alta, de maior energia, ele precisava absorver um quantum de luz, um fóton, com a energia exata correspondente à diferença de energia entre as duas órbitas. E para cair para uma órbita mais baixa, de menor energia, ele precisava emitir um fóton com essa mesma energia precisa. Este postulado explicava um dos grandes mistérios da espectroscopia do século XIX. Porque os elementos, quando aquecidos, emitiam luz apenas em certas cores ou frequências específicas.
A resposta de Bohr era que essas linhas espectrais eram as impressões digitais do átomo. Eram os fótons de energias específicas sendo emitidos pelos elétrons enquanto pulavam entre as órbitas permitidas. O terceiro postulado era talvez o mais estranho e o que mais se afastava da física clássica. Como exatamente um elétron ia de uma órbita para outra? A resposta de Bohr foi: nós não sabemos e talvez não possamos saber. O salto quântico, como ficou conhecido, era instantâneo. O elétron desaparecia de uma órbita e reaparecia em outra, sem nunca ter existido no espaço entre elas. Era uma transição fundamentalmente imprevisível e não contínua. A causalidade e a previsibilidade do universo de Newton estavam sendo abandonadas. Não podíamos prever quando um elétron específico iria pular. Podíamos apenas calcular a probabilidade de isso acontecer. O coração da matéria não era um mecanismo de relógio, mas um jogo de dados cósmico. O modelo de Bohr, apesar de sua estranheza, foi um triunfo espetacular. Usando suas regras, ele foi capaz de calcular com uma precisão impressionante as frequências das linhas espectrais do átomo de hidrogênio, o átomo mais simples de todos. A teoria e o experimento estavam em perfeito acordo. A ideia do quantum, introduzida relutantemente por Planck e tornada real por Einstein, agora se mostrava a chave para a estabilidade da própria matéria. Por essa conquista, Bohr receberia o Prêmio Nobel de Física em 1922. Ele havia salvado o átomo, mas o havia feito criando uma imagem que era profundamente insatisfatória. Seu modelo era um remendo, uma colagem de regras antigas e novas que funcionava para o hidrogênio, mas falhava em explicar o comportamento de átomos mais complexos. E ele não oferecia nenhuma explicação fundamental para suas próprias regras. Por que as órbitas eram quantizadas? O que determinava esses estados estacionários? O modelo de Bohr era como um mapa preciso de uma terra desconhecida, mas não dizia nada sobre as leis geológicas que haviam formado aquela paisagem. A física estava em um estado de confusão e excitação. O modelo de Bohr, com seus saltos quânticos e suas órbitas misteriosas, era claramente um passo na direção certa, mas não era a teoria final. Era uma sombra da verdade, não a verdade em si. Uma nova geração de físicos, jovens que haviam crescido com as ideias de Planck, Einstein e Bohr, percebeu que um remendo não era suficiente. Era preciso uma reconstrução completa, uma nova física, com uma nova linguagem matemática e novos fundamentos conceituais. A questão que pairava no ar era: se o elétron não era um pequeno planeta, o que ele era? A resposta viria de uma fonte inesperada, da tese de doutorado de um jovem príncipe francês, Louis de Broglie, que faria a proposta mais radical de todas. E se a dualidade onda-partícula não se aplicasse apenas à luz, mas também à matéria? E se o próprio elétron fosse, de alguma forma, uma onda? O modelo de Niels Bohr, com seus saltos quânticos e órbitas arbitrárias, era um passo revolucionário, mas deixava os físicos com um sentimento de desconforto. Ele parecia mais uma receita do que uma teoria, um conjunto de regras que funcionavam, mas sem uma lógica subjacente que as explicasse. Por que apenas certas órbitas eram permitidas? A física parecia ter perdido sua elegância e sua capacidade de explicar o porquê por trás dos fenômenos. Foi então que, em 1924, um jovem estudante de doutorado e príncipe francês, Louis de Broglie, apresentou em sua tese uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão radical que inicialmente foi recebida com ceticismo. Sua proposta nascia de uma intuição sobre a beleza e a simetria da natureza. Ele ponderou: se a luz, que todos acreditavam ser uma onda, podia se comportar como uma partícula, o fóton de Einstein, não seria possível que a matéria, que todos sabiam ser feita de partículas como o elétron, pudesse, em certas circunstâncias, se comportar como uma onda. De Broglie propôs que toda matéria, tudo no universo, de um elétron a um planeta,
tinha uma onda associada. Ele até mesmo derivou uma equação simples, que relacionava o comprimento de onda de um objeto ao seu momento. Para objetos grandes e pesados como nós, o comprimento de onda é tão infinitesimalmente pequeno que é impossível de ser detectado. Mas para uma partícula minúscula e leve como um elétron, o comprimento de onda podia ser comparável ao tamanho do próprio átomo. De repente, as órbitas misteriosas de Bohr ganharam um novo e belo significado. De Broglie sugeriu que as órbitas permitidas de Bohr eram, na verdade, as únicas órbitas em que um número inteiro de comprimentos de onda do elétron poderia se encaixar perfeitamente ao redor do núcleo, criando uma onda estacionária estável como a vibração de uma corda de violão. Qualquer outra órbita faria com que a onda do elétron interferisse destrutivamente consigo mesma, tornando-a instável. As regras de Bohr não eram arbitrárias. Elas eram a consequência natural da harmonia do elétron consigo mesmo. O átomo não era um sistema solar em miniatura. Era uma sinfonia, uma ressonância musical. A hipótese de de Broglie era de uma elegância estonteante, mas era apenas uma ideia. A ciência exige provas, e a prova veio em 1927 de forma quase acidental. Nos Estados Unidos, os físicos Clinton Davisson e Lester Germer estavam investigando como um feixe de elétrons se espalhava ao atingir um cristal de níquel. Durante o experimento, um acidente quebrou um frasco a vácuo e o níquel ficou oxidado. Para limpá-lo, eles o aqueceram, um procedimento padrão. O que eles não sabiam era que o aquecimento havia alterado a estrutura do níquel, transformando sua superfície em um único e grande cristal, perfeito para a difração. Quando eles retomaram o experimento, os resultados foram completamente diferentes. Os elétrons não estavam mais se espalhando aleatoriamente, mas em um padrão geométrico claro e definido. Era um padrão de difração, um comportamento característico e exclusivo das ondas. Eles haviam, inadvertidamente, demonstrado a natureza ondulatória do elétron. Na mesma época, na Escócia, George Paget Thomson realizou experimentos semelhantes e chegou à mesma conclusão. A dualidade onda-partícula não era uma peculiaridade da luz. Era uma lei fundamental e universal da natureza. Tudo no universo, matéria e energia, possuía essa dupla identidade. A confirmação das ondas de matéria abriu as comportas. O velho edifício da física clássica estava agora em ruínas, e a tarefa de construir uma nova teoria, uma mecânica quântica completa e coerente, tornou-se a missão central da física. E em um dos períodos mais intensamente criativos da história da ciência, entre 1925 e 1927, duas versões diferentes e aparentemente contraditórias dessa nova teoria surgiram quase simultaneamente de duas mentes brilhantes. A primeira veio do jovem e impetuoso físico alemão Werner Heisenberg. Insatisfeito com as imagens visuais de órbitas e ondas, que ele considerava resquícios da física clássica, Heisenberg decidiu que uma teoria fundamental deveria se basear apenas em quantidades que pudessem ser de fato observadas em laboratório, como as frequências da luz emitida pelos átomos. Usando uma forma de matemática abstrata e pouco conhecida na época, a álgebra de matrizes, ele desenvolveu a mecânica matricial. Era uma teoria de um poder preditivo incrível, mas que renunciava a qualquer tentativa de visualizar o que estava acontecendo dentro do átomo. Poucos meses depois, o físico austríaco Erwin Schrödinger, inspirado diretamente pela ideia das ondas de matéria de de Broglie, seguiu um caminho completamente diferente. Ele desenvolveu uma única e bela equação diferencial, hoje conhecida como a equação de Schrödinger, que descrevia o elétron não como uma partícula, mas como uma função de onda, uma onda de probabilidade que evoluía suavemente pelo espaço e pelo tempo. Sua mecânica ondulatória era mais intuitiva.
oferecendo uma imagem visual do átomo que os físicos podiam compreender. A física se encontrava em uma encruzilhada. De um lado, a abordagem austera e abstrata de Heisenberg, que renunciava a qualquer imagem do átomo. Do outro, a equação de onda elegante de Schrödinger, que parecia oferecer um vislumbre da realidade subjacente. Duas teorias, nascidas em um intervalo de poucos meses, que pareciam irreconciliáveis em sua filosofia e em sua matemática. Qual delas estava correta? Ou seria possível que, de alguma forma misteriosa, ambas estivessem dizendo a mesma coisa em línguas diferentes? A resposta unificaria a nova teoria, mas também nos levaria ao coração da estranheza quântica, o princípio da incerteza. Em meados da década de 1920, a física quântica se encontrava em uma encruzilhada estranha e maravilhosa. Em um canto, estava a mecânica matricial de Werner Heisenberg, uma teoria austera e abstrata, construída a partir de uma matemática que poucos físicos compreendiam e que se recusava a oferecer qualquer imagem visual do átomo. No outro canto, estava a mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger, baseada em sua elegante equação de onda, que descrevia o elétron como uma nuvem de probabilidade e oferecia uma intuição física mais reconfortante. As duas teorias pareciam mundos à parte, tanto em sua filosofia quanto em sua formulação. E, no entanto, ambas produziam as mesmas respostas corretas para os problemas que se propunham a resolver. A questão que pairava sobre a comunidade científica era: qual delas estava certa? Foi o próprio Schrödinger, seguido por outros, que demonstrou matematicamente a verdade surpreendente. As duas teorias eram formalmente equivalentes. Eram como duas traduções perfeitas do mesmo texto arcano, escritas em línguas completamente diferentes. A física quântica, apesar de sua estranheza, era uma única e coerente teoria. A matemática estava unificada. O desafio agora era decifrar seu significado. O que exatamente era a função de onda de Schrödinger, que descrevia o elétron? O próprio Schrödinger acreditava inicialmente que ela representava o elétron real, fisicamente espalhado pelo espaço como uma nuvem de carga. Mas foi o físico alemão Max Born quem, em 1926, ofereceu a interpretação que se tornaria a pedra angular da teoria. A função de onda, propôs Born, não era uma onda de matéria, era uma onda de probabilidade. A intensidade da onda em um determinado ponto do espaço não representava a quantidade de elétron que estava ali, mas sim a probabilidade de encontrar o elétron inteiro naquele ponto, se e quando decidíssemos procurá-lo. Antes da medição, o elétron não está em nenhum lugar específico. Ele existe como um campo de potencialidades, uma sobreposição fantasmagórica de todos os lugares onde ele poderia estar. O ato de observar, de medir, força essa nuvem de probabilidade a colapsar em um único ponto, e só então a partícula assume uma posição definida. A realidade subatômica, portanto, não é uma coleção de fatos, mas uma coleção de possibilidades. Foi ao contemplar as implicações deste universo probabilístico que Werner Heisenberg, durante um período de intenso debate com Niels Bohr em Copenhague, chegou à sua mais famosa e profunda descoberta. Se a posição de um elétron só se torna real no momento em que a medimos, como podemos saber algo sobre seu movimento? Heisenberg imaginou um experimento mental. Para determinar a posição exata de um elétron, precisaríamos observá-lo com um microscópio de poder infinito. E para ver o elétron, teríamos que iluminá-lo, ou seja, atingi-lo com pelo menos um fóton de luz. Para obter uma imagem nítida de sua posição, precisaríamos de um fóton de alta energia e comprimento de onda curto. Mas esse fóton de alta energia, ao colidir com o elétron, agiria como uma bola de bilhar, chutando-o violentamente e alterando seu momento de forma imprevisível. Por outro lado, se quiséssemos medir o momento do elétron com precisão,
Precisaríamos de um fóton de baixa energia para não perturbá-lo. Mas um fóton de baixa energia tem um comprimento de onda longo, o que nos daria uma imagem completamente borrada de sua posição. A conclusão de Heisenberg foi uma das ideias mais revolucionárias e de maior alcance de toda a ciência: o princípio da incerteza. Ele afirma que é fundamentalmente impossível conhecer, simultaneamente e com precisão absoluta, certos pares de propriedades de uma partícula, como sua posição e seu momento. Quanto mais precisamente você mede a posição de um elétron, menos precisamente você pode saber seu momento, e vice-versa. E o mais importante, esta não é uma limitação de nossos instrumentos ou de nossa habilidade como experimentadores. Não é uma questão de sermos observadores desajeitados. A incerteza é uma propriedade intrínseca, fundamental e inescapável da própria realidade. O universo, em sua escala mais fundamental, é inerentemente borrado. Os conceitos de posição exata e momento exato não existem simultaneamente para uma partícula. A previsibilidade perfeita do universo mecânico de Newton estava oficialmente morta. O cosmos não era um mecanismo de relógio, era uma nuvem de possibilidades. Essas ideias, a dualidade onda-partícula, a natureza probabilística da função de onda e o princípio da incerteza, foram sintetizadas no que ficou conhecido como a interpretação de Copenhague, a visão de mundo quântica formulada principalmente por Niels Bohr e Werner Heisenberg. Em 1927, na lendária Quinta Conferência de Solvay, em Bruxelas, os maiores físicos do mundo se reuniram para debater e formalizar essa nova e estranha teoria. A interpretação que emergiu era profundamente radical. Ela afirmava que a física não descreve o universo como ele é, mas sim o que podemos dizer sobre o universo. A linha nítida que a física clássica traçava entre o observador e o sistema observado havia se dissolvido. O ato de medir não era um ato passivo de revelação, mas um ato participativo de criação, que transformava a potencialidade em realidade. A interpretação de Copenhague era agora a ortodoxia, uma teoria de um poder preditivo sem precedentes, que formaria a base para toda a tecnologia do século XX, dos transistores à energia nuclear. Mas uma voz poderosa, a de um dos pais fundadores da Revolução, ergueu-se em oposição. Albert Einstein, o homem que havia dado realidade ao quantum com sua teoria do fóton, não podia aceitar um universo governado pelo acaso e pela incerteza. Sua famosa declaração, "Deus não joga dados com o universo", não era apenas uma frase de efeito, mas o resumo de uma profunda objeção filosófica. A sua oposição deu início a um dos maiores debates intelectuais da história, uma batalha de titãs entre Einstein e Bohr sobre a alma da física. Estaria a mecânica quântica incompleta, como Einstein acreditava, uma teoria estatística que escondia uma realidade mais profunda e determinista? Ou seria o universo realmente tão estranho e participativo quanto a nova teoria sugeria? O próximo capítulo de nossa história é a busca por essa resposta, uma busca que nos levaria ao fenômeno mais bizarro de todos, o emaranhamento quântico. A interpretação de Copenhague, com sua realidade nebulosa de probabilidades e incertezas, havia se tornado a nova ortodoxia da física em 1927. A maioria dos jovens arquitetos da teoria sentia que o caminho a seguir estava claro. Mas uma voz, a mais respeitada de todas, ergueu-se em profunda oposição. Albert Einstein, o homem que havia iniciado a revolução ao dar realidade ao quantum de Planck, não podia aceitar as conclusões filosóficas da teoria que ajudara a criar. O que se seguiu não foi uma mera discordância acadêmica, mas um dos maiores debates intelectuais do século XX. Uma batalha prolongada e cortês, travada ao longo de décadas entre Einstein e Niels Bohr, sobre a própria alma da realidade. A objeção de Einstein
nascia de duas crenças filosóficas profundamente arraigadas. A primeira era o realismo. Einstein acreditava que o universo existia objetivamente, independentemente de nós. Uma partícula, ele insistia, deve ter uma posição e um momento definidos em todos os momentos, mesmo que não possamos medi-los. A ideia de que uma propriedade só se torna real quando a observamos era para ele um anátema. Sua segunda crença era a localidade, um princípio no coração de sua teoria da relatividade. A localidade afirma que um objeto só pode ser influenciado por seu ambiente imediato e que nenhuma influência pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Para Einstein, a física quântica, com sua aparente dependência do observador e suas conexões misteriosas, violava ambos os princípios. Ele estava convencido de que a teoria era apenas uma descrição estatística e incompleta de uma realidade mais profunda e determinista, uma realidade de variáveis ocultas que ainda não havíamos descoberto. Deus, ele famosamente declarou a Max Born, não joga dados. O palco para este grande debate foram as lendárias conferências de Solvay. Einstein, o mestre do experimento mental, chegava a cada conferência com um novo e engenhoso quebra-cabeça projetado para expor uma falha na lógica quântica, especificamente no princípio da incerteza de Heisenberg. Na conferência de 1930, ele apresentou seu desafio mais astuto: o experimento da caixa de luz. Imagine uma caixa, ele disse a Bohr, com um pequeno orifício coberto por um obturador, e dentro da caixa, um relógio de altíssima precisão. O obturador é programado para se abrir por um instante brevíssimo, liberando um único fóton. Poderíamos, argumentou Einstein, pesar a caixa com extrema precisão antes e depois da emissão do fóton. Pela sua própria equação, I igual a mc ao quadrado, a diferença de massa nos diria a energia exata do fóton que escapou, e o relógio nos diria o tempo exato em que ele escapou. Assim, teríamos medido tanto a energia quanto o tempo com precisão arbitrária, violando o princípio da incerteza. O desafio de Einstein foi tão brilhante que, segundo relatos, Bohr ficou profundamente abalado, passando uma noite em claro em busca de uma falha no argumento. Na manhã seguinte, ele emergiu triunfante. Ele usou a própria teoria da relatividade geral de Einstein contra ele. Para pesar a caixa, argumentou Bohr, ela teria que ser suspensa em uma balança em um campo gravitacional. De acordo com a relatividade geral, um relógio que se move para cima ou para baixo em um campo gravitacional muda sua taxa de tic-tac. A incerteza na posição vertical da caixa, necessária para medir seu peso, criaria uma incerteza na medição do tempo pelo relógio. E quando Bohr calculou o efeito, descobriu que a incerteza resultante era exatamente a quantidade mínima exigida pelo princípio da incerteza. Foi uma refutação de uma genialidade estonteante. Bohr havia defendido a consistência da mecânica quântica, mas a convicção de Einstein permaneceu inabalada. Em 1935, agora trabalhando na Universidade de Princeton, após fugir da Alemanha nazista, Einstein lançou seu ataque final e mais poderoso. Em um artigo escrito com seus colegas, Boris Podolsky e Nathan Rosen, ele formulou o que hoje é conhecido como o paradoxo EPR. O artigo não pretendia provar que a mecânica quântica estava errada, mas que estava incompleta. E para isso, ele se concentrou no fenômeno mais estranho permitido pela teoria: o emaranhamento quântico. Imagine, dizia o argumento EPR, que criamos um par de partículas emaranhadas, cujos destinos estão para sempre interligados. Por exemplo, podemos criá-las de forma que seus spins sejam sempre opostos. Se medirmos uma e descobrirmos que seu spin é para cima, sabemos instantaneamente que a outra deve ter o spin para baixo, e vice-versa. Agora, separamos essas duas partículas por uma vasta distância, digamos anos-luz. Então, medimos o spin da primeira partícula. No instante em que o fazemos,
Sabemos o spin da segunda partícula, a anos-luz de distância. Mas, como nada pode viajar mais rápido que a luz, nossa medição aqui não pode ter influenciado fisicamente a partícula distante. Portanto, argumentou Einstein, a propriedade do spin da segunda partícula deve ter sido um elemento real e definido o tempo todo, mesmo antes de a medirmos. A mecânica quântica, ao afirmar que a propriedade era indefinida até a medição, deveria estar incompleta. Para ridicularizar a ideia de uma conexão instantânea, Einstein a apelidou de Spukhafte Fernwirkung, ou ação fantasmagórica à distância. O debate entre Einstein e Bohr se tornou o coração de uma cisão na física, uma questão sobre a própria natureza da realidade. Era o universo local e realista, como Einstein insistia, ou era estranhamente interconectado e probabilístico, como Bohr argumentava. Por quase 30 anos, a questão permaneceu no campo da filosofia. Ninguém sabia como testá-la experimentalmente. Einstein morreu em 1955, ainda acreditando que a teoria quântica era uma sombra de uma verdade mais profunda. Mas em 1964, um físico irlandês chamado John Stuart Bell faria uma descoberta puramente teórica de uma genialidade estonteante. Ele provaria que a questão não era filosófica, era testável. Ele nos daria uma maneira de, finalmente, colocar a própria realidade em um experimento e forçá-la a nos mostrar suas cartas. Qual foi a pergunta que Bell fez e qual foi a resposta chocante que o universo nos deu? O paradoxo EPR, a grande objeção final de Albert Einstein, deixou a física quântica em um estado de profunda incerteza filosófica. De um lado, estava o realismo local de Einstein, a visão de mundo reconfortante de que os objetos possuem propriedades definidas independentemente de nós e que nenhuma influência pode viajar mais rápido que a luz. De outro, estava a interpretação de Copenhague de Niels Bohr, com sua realidade probabilística e sua misteriosa conexão não local, a ação fantasmagórica à distância. Por quase 30 anos após a publicação do artigo EPR, em 1935, a questão permaneceu um impasse. Era vista como metafísica, uma questão de interpretação, não de física experimental. Einstein morreu em 1955, firmemente convencido de que a mecânica quântica era uma teoria incompleta, uma sombra de uma realidade mais profunda e determinista que ainda não havíamos descoberto. A maioria dos físicos, seguindo a filosofia pragmática de cale-se e calcule, simplesmente usava as equações da teoria que funcionavam perfeitamente sem se preocupar com suas implicações filosóficas. Mas um físico teórico irlandês que trabalhava no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, não estava satisfeito. John Stuart Bell era profundamente influenciado pelos argumentos de Einstein e sentia que a falta de clareza sobre os fundamentos da teoria era uma ferida aberta na alma da física. Ele decidiu reexaminar o paradoxo EPR, não como uma questão de filosofia, mas como uma questão de física. Em 1964, em um artigo que a princípio foi largamente ignorado, Bell realizou uma façanha de uma genialidade estonteante. Ele traduziu o debate filosófico em uma proposta experimental testável. Ele criou uma ferramenta matemática, hoje conhecida como o Teorema de Bell ou a Desigualdade de Bell, que permitiria à humanidade, pela primeira vez, perguntar diretamente ao universo qual das duas visões de mundo estava correta. A lógica do Teorema de Bell é sutil, mas sua conclusão é de uma clareza brutal. Bell imaginou um experimento em que se mede as propriedades, como o spin, de um grande número de pares de partículas emaranhadas. A chave de sua ideia era que as medições seriam feitas em ângulos diferentes e aleatórios. Ele então calculou o seguinte: se a visão de mundo de Einstein estivesse correta, ou seja, se existissem variáveis ocultas,
que predeterminassem o resultado de cada medição, e se a realidade fosse local, então a correlação estatística entre os resultados das medições feitas nas duas partículas distantes não poderia exceder um certo limite. Havia um teto para o quão parecidos os resultados poderiam ser em um universo local e realista. No entanto, ele calculou que, se a mecânica quântica estivesse correta e a medição de uma partícula realmente influenciasse instantaneamente a outra através de uma conexão fantasmagórica, então as correlações seriam mais fortes do que o limite de Einstein. A mecânica quântica previa um nível de cooperação entre as partículas que era simplesmente impossível em um universo puramente local. A desigualdade de Bell era a linha na areia. De um lado, Einstein, do outro, Bohr. E um experimento poderia finalmente decidir o vencedor. O teorema de Bell foi uma bomba relógio teórica. Nos anos seguintes, a tecnologia experimental começou a alcançar a teoria. Os primeiros testes, realizados no início da década de 1970 por John Clauser e Stuart Friedman, deram os primeiros indícios. Os resultados violavam a desigualdade de Bell. A realidade parecia ser, de fato, não local. Mas esses primeiros experimentos tinham brechas, possibilidades teóricas de que alguma forma de comunicação local, mais lenta que a luz, pudesse ter orquestrado os resultados. A prova definitiva exigiria um experimento de uma sofisticação incrível, um que pudesse medir as duas partículas emaranhadas em locais tão distantes e com configurações de medição mudando tão rapidamente que nenhuma informação teria tempo de viajar entre elas. Essa prova veio no início da década de 1980, do laboratório do físico francês Alain Aspect, em Paris. Em uma série de experimentos de uma elegância e precisão notáveis, Aspect e sua equipe criaram pares de fótons emaranhados e os enviaram em direções opostas para detectores a vários metros de distância. O aspecto crucial de seu experimento era o uso de interruptores ópticos ultra-rápidos, que mudavam a orientação dos detectores enquanto os fótons estavam em voo, em questão de nanosegundos. A decisão de qual medição fazer era tomada depois que as partículas já haviam deixado sua fonte e estavam muito distantes uma da outra. Não havia nenhuma possibilidade de uma conspirar com a outra de antemão. O resultado foi inequívoco. Experimento após experimento, a desigualdade de Bell foi violada, e as previsões da mecânica quântica foram confirmadas com uma precisão impressionante. O veredito do universo foi claro, e a visão de mundo de Einstein, baseada no realismo local, foi derrotada. A estranheza quântica não era um sinal de uma teoria incompleta. Era um fato fundamental da natureza. A ação fantasmagórica à distância era real. Isso não significa que podemos enviar informações mais rápido que a luz. A natureza aleatória das medições quânticas individuais impede isso, mas significa que o universo é, em um nível fundamental, holisticamente interconectado. Duas partículas que já interagiram podem permanecer parte de um único sistema indivisível, não importando o quão vastas sejam as distâncias que as separam. O espaço, a barreira que parece tão absoluta para nós, não é fundamental. Essa descoberta, que encerrou um debate de meio século entre os maiores gigantes da física, também abriu uma porta para um novo mundo de possibilidades. Se o emaranhamento é real, se podemos de fato ter partículas conectadas por essa ação fantasmagórica, podemos usar essa estranheza a nosso favor? A resposta é sim, e ela está dando origem a uma segunda revolução quântica, uma que está acontecendo agora e que promete criar tecnologias que hoje parecem ficção científica: a computação quântica, as comunicações seguras e a criptografia quântica. O veredito do universo, entregue pelos experimentos de Alain Aspect e outros, foi claro. A realidade, em seu nível mais fundamental, é não local, interconectada por uma ação fantasmagórica que desafia nossa intuição. A derrota da visão de mundo de Einstein
marcou o fim da primeira era da física quântica, a era da descoberta e da perplexidade. Mas essa conclusão não foi um ponto final. Foi o ponto de partida para uma nova era, uma segunda revolução quântica que está se desdobrando agora, em laboratórios ao redor do mundo. A primeira revolução nos deu a teoria para entender o mundo subatômico, o que levou a tecnologias como os lasers e os transistores que definem nossa era digital. Mas essas tecnologias se baseiam no comportamento estatístico de trilhões de partículas. A segunda revolução quântica é muito mais ambiciosa. Sua promessa é a de controlar e manipular sistemas quânticos individuais, um único átomo, um único elétron, um único fóton. Os paradoxos que tanto perturbaram Einstein, Bohr e Schrödinger, a superposição, o emaranhamento, a incerteza, estão sendo transformados de quebra-cabeças filosóficos em recursos poderosos, as ferramentas de uma nova e revolucionária tecnologia. O coração desta nova revolução é o bit quântico, ou qubit. Para entender sua importância, precisamos primeiro olhar para o computador clássico que você está usando para assistir a este vídeo. Toda a sua complexidade é construída sobre uma base de uma simplicidade binária, o bit. Um bit é um interruptor que pode estar em um de dois estados, ligado ou desligado, 1 ou 0. É um sistema de certezas. O qubit, por outro lado, é um sistema de potencialidades. Um qubit pode ser um átomo, um elétron ou qualquer sistema quântico com dois estados. E graças ao princípio da superposição, ele não está limitado a ser apenas um 0 ou 1. Ele pode ser um 0, 1, ou uma combinação de ambos os estados ao mesmo tempo. É aqui que o poder exponencial da computação quântica se revela. Se você tem um registro clássico de 2 bits, ele pode armazenar um de 4 valores possíveis de cada vez: 00, 01, 10 ou 11. Mas um registro de 2 qubits pode existir em uma superposição de todos os 4 valores simultaneamente. Com 3 qubits, são 8 valores simultâneos. Com 300 qubits, um computador quântico poderia, em teoria, processar um número de valores maior do que o número de átomos no universo observável. Em vez de calcular uma possibilidade de cada vez, um computador quântico pode explorar uma vasta paisagem de possibilidades de uma só vez. Ele não calcula mais rápido, ele calcula de uma forma fundamentalmente diferente, aproveitando a capacidade do universo de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. As aplicações de tal máquina são de tirar o fôlego. Problemas que levariam ao supercomputador mais rápido de hoje bilhões de anos para serem resolvidos, poderiam, em tese, ser resolvidos por um computador quântico em questão de minutos. A simulação de moléculas complexas para o desenvolvimento de novos medicamentos e materiais se tornaria trivial. Poderíamos projetar novos catalisadores para combater as mudanças climáticas ou criar materiais com propriedades exóticas, como supercondutores à temperatura ambiente. Problemas de otimização em logística, finanças e inteligência artificial, que hoje são intratáveis, poderiam ser resolvidos. Mas esse imenso poder também vem com um lado sombrio. Em 1994, o matemático Peter Shor desenvolveu um algoritmo quântico que poderia, se executado em um computador quântico suficientemente grande, quebrar a maioria dos sistemas de criptografia que protegem nosso mundo digital. Nossas contas bancárias, nossas comunicações, nossos segredos de Estado. A segunda revolução quântica cria uma ameaça capaz de destruir a segurança da primeira. Mas a mesma física que cria o problema também oferece a solução. O fenômeno do emaranhamento, a ação fantasmagórica de Einstein, é a base para uma nova forma de comunicação, a criptografia quântica. Imagine 2 pessoas, Alice e Bob, que desejam compartilhar uma chave secreta. Elas podem fazê-lo enviando uma série de fótons emaranhados. A chave está codificada nos estados quânticos desses fótons. Agora imagine que uma espiã, Eve, tenta interceptar a mensagem. Aqui, a magia quântica entra em ação.
Devido ao princípio do observador, o simples ato de Eve medir os fótons para tentar ler a chave inevitavelmente perturbará seus delicados estados quânticos. Sua espionagem deixará uma assinatura inconfundível. Alice e Bob podem então testar uma pequena parte de sua chave. Se encontrarem discrepâncias, eles sabem com 100% de certeza que alguém estava ouvindo. Eles descartam a chave comprometida e começam de novo. É um sistema de comunicação cuja segurança é garantida não pela complexidade de um problema matemático, mas pelas próprias leis fundamentais da física. É, em teoria, uma cifra inquebrável. A promessa da segunda revolução quântica é a de um controle sobre a realidade em um nível que antes pertencia aos deuses da mitologia. Estamos aprendendo a ser engenheiros do mundo quântico. Mas como construímos essas máquinas delicadas? Como protegemos a frágil dança da superposição e do emaranhamento da decoerência quântica, o toque destrutivo do mundo exterior? O mesmo poder que torna os sistemas quânticos especiais, sua extrema sensibilidade ao ambiente, é também sua maior fraqueza. A menor vibração, o menor campo magnético perdido, a menor flutuação de temperatura pode fazer com que a superposição colapse e o cálculo quântico se desfaça em ruído. A batalha para construir um computador quântico funcional é uma batalha contra o próprio ruído do universo. E para vencê-la, os cientistas estão explorando os lugares mais frios, mais silenciosos e mais vazios da Terra. O próximo passo em nossa jornada nos levará para dentro desses santuários quânticos, para entender os desafios monumentais e as soluções engenhosas na fronteira da engenharia. A primeira revolução quântica nos deu a teoria. A segunda, que vivemos hoje, é sobre o controle. Os paradoxos da superposição e do emaranhamento, que antes eram fontes de perplexidade filosófica, são agora os recursos fundamentais para a computação e a criptografia quânticas. Mas, para construir máquinas que operem com base nessas leis, os cientistas e engenheiros enfrentam um inimigo formidável e onipresente: o próprio universo. A essência de um sistema quântico, sua capacidade de existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, depende de um isolamento quase perfeito. A superposição é um estado incrivelmente frágil. Pense nela como uma delicada bolha de sabão, existindo em um equilíbrio perfeito. Qualquer interação com o mundo exterior, um fóton de luz perdido, uma vibração minúscula, uma flutuação de temperatura de 1/1000º de grau, age como um toque que instantaneamente estoura a bolha, forçando o sistema a decidir um único estado. Este processo é chamado de decoerência quântica. É o toque destrutivo da realidade clássica sobre o delicado mundo quântico. A batalha para construir um computador quântico funcional é, portanto, uma batalha contra a decoerência. É uma guerra travada contra o ruído do universo. O desafio monumental é criar um santuário, um ambiente tão perfeitamente isolado que um sistema quântico possa existir em seu estado de superposição por tempo suficiente para realizar um cálculo útil. E para isso, os cientistas estão explorando duas arquiteturas principais, dois caminhos para aprisionar o fantasma quântico. O primeiro caminho envolve a criação de átomos artificiais. Em laboratórios ao redor do mundo, os físicos estão construindo circuitos elétricos minúsculos, feitos de materiais supercondutores, como o nióbio e o alumínio. Quando resfriados a temperaturas centenas de vezes mais frias que o espaço profundo, esses circuitos começam a se comportar de acordo com as leis quânticas. Eles possuem níveis de energia discretos e bem definidos, que podem ser usados para representar os estados 0 e 1 de um bit quântico, ou qubit. O santuário para esses átomos artificiais é uma das máquinas mais visualmente impressionantes da ciência moderna, o refrigerador de diluição. Ele se parece com um candelabro dourado e intrincado, suspenso dentro de um cilindro de aço. Cada camada do candelabro é uma etapa de refrigeração, que remove o calor progressivamente
até que o processador quântico, na ponta mais baixa, atinja uma temperatura de meros milésimos de grau acima do zero absoluto. Este frio extremo é necessário para acalmar as vibrações térmicas dos átomos, o ruído fundamental da temperatura, que de outra forma destruiriam a superposição instantaneamente. Múltiplas camadas de blindagem magnética protegem os delicados qubits do campo magnético da Terra e de qualquer sinal de rádio perdido. É uma das câmaras mais silenciosas e frias de todo o universo, projetada para ouvir os sussurros do cálculo quântico. O segundo caminho para construir um santuário quântico não cria átomos artificiais, mas aprisiona os naturais. Na abordagem de íons aprisionados, o qubit é um único átomo, como o de Itérbio, que foi ionizado, ou seja, teve um de seus elétrons removido. Este íon solitário é então aprisionado dentro de uma câmara de vácuo por campos eletromagnéticos oscilantes. Ele levita no espaço, sem tocar em nada, mantido em um estado de isolamento quase perfeito. O controle sobre este prisioneiro quântico é exercido com uma precisão incrível através de feixes de laser. Um pulso de laser, com a frequência e a duração exatas, pode colocar o íon em um estado de superposição. Outro pulso pode fazê-lo interagir com um íon vizinho, criando o emaranhamento. E um pulso final pode medir seu estado, forçando-o a emitir um fóton e revelando se ele estava no estado 0 ou 1. É um balé de uma delicadeza inimaginável, uma dança entre a luz e a matéria no nível de um único átomo, orquestrada para executar os algoritmos de uma nova era. Apesar do progresso impressionante em ambas as abordagens, a realidade é que ainda estamos nos primeiros dias da engenharia quântica. Os processadores que temos hoje, com dezenas ou centenas de qubits, são extremamente suscetíveis a erros, tanto pela decoerência quanto por imperfeições nos sistemas de controle. Eles são o que os cientistas chamam de máquinas da era NIS, computação quântica de escala intermediária e ruidosa. O grande desafio, o santo graal da área, é a correção de erros quânticos. A ideia é usar um grande número de qubits físicos e barulhentos para codificar a informação de um único qubit lógico, que seria robusto e imune a erros. As estimativas atuais sugerem que podem ser necessários de 1.000 a talvez 1 milhão de qubits físicos para criar um único qubit lógico perfeito. A escala do desafio é, portanto, monumental. A promessa da segunda revolução quântica é a de um controle sobre a realidade em um nível que antes pertencia aos deuses da mitologia. Mas como construímos essas máquinas delicadas? Como protegemos a frágil dança quântica da decoerência, o toque destrutivo do mundo exterior? A batalha para construir um computador quântico funcional é uma batalha contra o próprio ruído do universo. Mas enquanto os engenheiros lutam contra a decoerência, os filósofos e físicos teóricos continuam a lutar com o significado de tudo isso. Seria a interpretação de Copenhague, com seu colapso da função de onda e seu observador misterioso, a palavra final? Ou existiriam outras interpretações, outras realidades quânticas possíveis que eliminam o acaso e o papel da consciência? Nossa próxima jornada nos levará para o reino da especulação, para explorar as alternativas mais estranhas e fascinantes, como a teoria da onda piloto, de de Broglie-Bohm, onde partículas são reais e guiadas por uma onda oculta. A interpretação de Copenhague, com sua mistura de probabilidades, incerteza e o papel crucial do observador, tornou-se a maneira padrão de pensar e ensinar a mecânica quântica por quase um século. Sua filosofia pragmática, muitas vezes resumida como cálice e calcule, foi inegavelmente bem-sucedida, permitindo que gerações de físicos fizessem previsões incrivelmente precisas e desenvolvessem as tecnologias que moldaram nosso mundo. No entanto, para muitos, incluindo gigantes como Einstein e Schrödinger, ela sempre pareceu filosoficamente insatisfatória, um véu de mistério jogado sobre uma verdade mais profunda.
Havia duas grandes objeções. A primeira era o chamado problema da medição. O que exatamente constitui uma medição ou um observador que pode forçar a vasta nuvem de probabilidades a colapsar em uma única realidade? Seria um contador Geiger? Um olho humano? Uma consciência? A teoria nunca definiu claramente. A segunda era a fronteira arbitrária, ou o corte de Heisenberg entre o mundo quântico, governado por probabilidades, e o nosso mundo clássico, governado por certezas. Como e onde exatamente um mundo termina e o outro começa? Essas questões profundas levaram ao desenvolvimento de interpretações alternativas da mecânica quântica. Essas não são teorias científicas diferentes. Elas fazem exatamente as mesmas previsões experimentais que a interpretação de Copenhague. A diferença entre elas é puramente metafísica. Elas são histórias diferentes sobre a natureza da realidade não observada, tentativas de espiar por trás da cortina quântica. A primeira e mais antiga dessas alternativas nasceu da mente do próprio Louis de Broglie e foi mais tarde redescoberta e aprimorada pelo físico americano David Bohm. É conhecida como a teoria da onda piloto, ou mecânica bohmiana. Esta interpretação é uma tentativa de restaurar o realismo e o determinismo de Einstein ao mundo quântico. Nela, o elétron não é uma dualidade onda-partícula confusa. Ele é, e sempre é, uma partícula. Uma partícula com uma posição e uma velocidade bem definidas em todos os momentos, independentemente de estarmos ou não observando. O universo, nesta visão, é tão real e objetivo quanto Einstein acreditava. Então, onde está a estranheza quântica? Ela reside na onda piloto. Bohm postulou que, além das partículas, existe uma onda quântica real, mas invisível, que permeia todo o espaço. Essa onda, descrita pela equação de Schrödinger, age como um guia, uma onda piloto que influencia a trajetória da partícula. Imagine um pedaço de cortiça flutuando em um rio. A cortiça é a partícula, real e localizada. A correnteza da água, com seus redemoinhos e fluxos, é a onda piloto, invisível, mas que dita o caminho que a cortiça irá seguir. A teoria da onda piloto explica o experimento da fenda dupla com uma clareza impressionante. A partícula elétron passa por apenas uma das fendas, mas sua onda piloto, que é vasta, passa por ambas. Ao passar pelas duas fendas, a onda piloto cria um padrão de interferência, como as ondas de água. A partícula, então, é simplesmente guiada por essa paisagem de interferência para pousar em certas áreas da tela e evitar outras, recriando o padrão de franjas que vemos. O mistério do observador também desaparece. Quando medimos a posição da partícula, não estamos criando a realidade, mas simplesmente descobrindo onde a partícula, guiada por sua onda, já estava. A teoria restaura uma imagem de mundo ordenada e determinista, mas ao custo de introduzir sua própria estranheza profunda. Para que a onda piloto possa guiar a partícula instantaneamente, ela deve ser fundamentalmente não local. A ação fantasmagórica à distância de Einstein não é apenas real, mas é o mecanismo central que governa o universo. A segunda grande alternativa à interpretação de Copenhague é ainda mais ousada e de uma extravagância de tirar o fôlego. É a interpretação dos muitos mundos, proposta pela primeira vez por Hugh Everett III, na década de 1950. Esta interpretação resolve o problema da medição da forma mais radical possível. Ela afirma que o colapso da função de onda nunca acontece. A superposição nunca é quebrada. Em vez disso, toda vez que uma medição quântica com múltiplos resultados possíveis é feita, o universo inteiro se divide em um número correspondente de universos paralelos. Em cada universo, um dos resultados se torna a realidade. Voltemos ao gato de Schrödinger. Na interpretação de Copenhague, o gato está em uma superposição de vivo e morto até que abrimos a caixa, forçando a realidade a escolher um resultado. Na interpretação dos muitos mundos,
No momento da medição quântica pelo contador Geiger, o universo se divide em dois. Em um universo, o átomo decaiu, o veneno é liberado, e uma versão de você abre a caixa para encontrar o gato morto. Em um outro universo completamente real e sólido, que se ramificou do nosso naquele instante, o átomo não decaiu, o veneno não é liberado. E uma outra versão de você indistinguível da primeira abre a caixa para encontrar o gato vivo. Não há probabilidades, apenas certezas, se desdobrando em um número cada vez maior de ramos da realidade. Cada salto quântico, cada evento aleatório, desde o início do tempo, tem gerado novas linhas do tempo, criando um multiverso de uma vastidão quase inconcebível. Nesta visão, não existe o acaso. Tudo o que pode acontecer, acontece, em algum ramo da realidade. Você, neste momento, está lendo esta frase. Mas em outros ramos do multiverso, versões alternativas de você, nascidas de diferentes eventos quânticos em seu cérebro, decidiram fazer outra coisa. A interpretação dos muitos mundos é, em certo sentido, a mais simples de todas. Ela apenas pega a matemática da equação de Schrödinger e a leva à sua conclusão literal, sem adicionar a complexidade de um colapso ou de um observador. Mas o preço dessa simplicidade matemática é uma ontologia, uma visão da realidade que é inflacionada a um grau infinito. Onda Piloto e muitos mundos são apenas as mais famosas de dezenas de interpretações que buscam dar sentido ao mundo quântico. Elas nos mostram que, embora a mecânica quântica seja talvez a teoria mais bem-sucedida da história em termos de poder preditivo, ainda não temos um consenso sobre a história que ela nos conta. A natureza da realidade, o papel da consciência, a existência de outros mundos. Essas ainda são perguntas abertas. O código funciona, mas sua tradução ainda está em debate. Até agora, nossa jornada se concentrou nas implicações da física quântica para o muito pequeno. Mas o que acontece quando aplicamos essas leis estranhas e incertas à maior de todas as escalas? O próprio cosmos? O que a mecânica quântica tem a dizer sobre o Big Bang, a natureza do vácuo e a estrutura em grande escala do universo? A união da física quântica com a cosmologia nos levará a alguns dos maiores mistérios da ciência moderna, como a energia escura e a matéria escura. Até agora, nossa exploração da física quântica se concentrou em seu domínio natural, o mundo subatômico. Mas as leis que governam o comportamento de um elétron são as leis fundamentais do universo e, portanto, devem ter deixado sua marca na maior de todas as escalas, o próprio cosmos. Por outro lado, temos a teoria da relatividade geral de Einstein, a grande teoria da gravidade que descreve o universo em sua escala macroscópica, a dança das galáxias e a expansão do espaço-tempo. Por muito tempo, esses dois pilares da física moderna operaram em mundos separados. Mas existe um ponto no tempo e no espaço onde eles inevitavelmente se encontram. Um lugar onde o universo inteiro era um sistema quântico, o Big Bang. Para entender nossas origens, precisamos unir o átomo e o cosmos. Precisamos entrar no campo da cosmologia quântica. A chave para essa união reside no conceito mais estranho e fundamental de todos, a natureza do vácuo, a natureza do nada. Na física clássica, o vácuo é simplesmente o vazio. É a ausência de toda matéria e energia, um palco passivo e silencioso. Na mecânica quântica, no entanto, o verdadeiro nada é uma impossibilidade. O princípio da incerteza de Heisenberg nos diz que não podemos saber a energia de um sistema com precisão absoluta por um determinado período. Isso significa que, mesmo no vácuo mais perfeito, a energia pode e deve flutuar. E como a energia e a matéria são duas faces da mesma moeda, essas flutuações de energia se manifestam como um mar fervilhante de partículas virtuais. O vácuo quântico não é vazio, é um oceano de potencialidade, onde pares de partículas e antipartículas surgem do nada.
existem por uma fração de segundo quase infinitesimal e depois se aniquilam mutuamente, retornando ao vazio. O nada, na visão quântica, é um lugar muito movimentado. Essa ideia de um vácuo vivo e pulsante pode parecer pura especulação matemática, mas seus efeitos são reais e mensuráveis. O efeito Casimir, previsto em 1948 e confirmado experimentalmente, é a prova mais contundente. Se colocarmos duas placas de metal perfeitamente lisas e sem carga, muito próximas uma da outra em um vácuo, elas são empurradas uma em direção à outra por uma força misteriosa. A explicação é puramente quântica. O pequeno espaço entre as placas restringe os tipos de partículas virtuais que podem surgir ali, enquanto do lado de fora, no vácuo irrestrito, todas as variedades de partículas virtuais podem existir. Essa diferença cria uma pressão líquida vinda do nada, do lado de fora, que empurra as placas. O vácuo quântico tem uma energia real, uma força que podemos medir em nossos laboratórios. E foi essa energia do nada que, segundo a cosmologia moderna, deu origem a tudo. A teoria da inflação cósmica, uma das ideias mais importantes da cosmologia moderna, postula que o universo não começou com uma explosão, mas com uma expansão exponencial e inimaginavelmente rápida, impulsionada pela energia do vácuo quântico. Nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang, o universo dobrou de tamanho mais de 60 vezes. Essa hiperinflação pegou o universo em seu estado quântico primordial e o esticou a proporções astronômicas. E, crucialmente, ela esticou também as flutuações quânticas, as minúsculas e aleatórias variações de energia que borbulhavam no vácuo primordial. As flutuações que eram menores que um próton foram ampliadas até se tornarem maiores que uma galáxia. Essas flutuações quânticas ampliadas são as sementes de toda a estrutura que vemos no universo hoje. As regiões que, por acaso quântico, eram um pouco mais densas, tornaram-se os pontos onde a gravidade começou a puxar a matéria, formando as primeiras estrelas, as galáxias e os vastos aglomerados de galáxias. As regiões que eram um pouco menos densas se tornaram os grandes vazios cósmicos que separam esses aglomerados. A majestosa e intrincada teia cósmica do universo, com seus filamentos de galáxias se estendendo por centenas de milhões de anos-luz, é um eco, uma fotografia ampliada da aleatoriedade do mundo quântico. A prova mais bela dessa conexão está na primeira luz do universo, a radiação cósmica de fundo. Os mapas detalhados dessa radiação, obtidos por satélites como o COBE, o WMAP e o Planck, nos mostram um universo infantil de uma uniformidade quase perfeita, mas com minúsculas variações de temperatura. Essas pequenas manchas quentes e frias são um retrato direto daquelas flutuações quânticas primordiais. Quando olhamos para o mapa da radiação cósmica de fundo, não estamos vendo apenas o eco do Big Bang. Estamos vendo a mecânica quântica escrita na maior tela imaginável, o próprio céu. A união da cosmologia e da mecânica quântica nos deu uma história de origem de uma beleza e poder incríveis, onde as sementes de galáxias são flutuações quânticas em um vácuo primordial. Mas esta história, ao ser comparada com as observações do universo atual, revela duas peças gigantescas faltando em nosso quebra-cabeça. Quando medimos a velocidade com que as galáxias giram e a forma como o universo está se expandindo, descobrimos que a matéria e a energia que conhecemos, os átomos, as estrelas, a luz, compõem apenas 5% de todo o cosmos. Os 95% restantes são feitos de duas entidades misteriosas que não conseguimos ver, tocar ou compreender. A primeira é uma forma de matéria invisível, uma matéria escura, cuja gravidade extra é necessária para impedir que as galáxias se despedacem. A segunda é uma força ainda mais estranha, uma energia escura, que parece estar acelerando a expansão do próprio universo, em desafio à gravidade.
O que são essas duas entidades que compõem a vasta maioria do nosso cosmos e sobre as quais não sabemos praticamente nada? A resposta pode estar na natureza mais profunda do vácuo quântico. A imagem do universo, que a união da mecânica quântica e da cosmologia nos pintou, é, ao mesmo tempo, de uma beleza inspiradora e profundamente incompleta. Vimos como as flutuações quânticas no início do tempo semearam as galáxias. Mas, quando apontamos nossos telescópios para essas mesmas galáxias, descobrimos que a história não está completa. A matéria que conhecemos, os átomos que compõem as estrelas, os planetas e a nós mesmos, é apenas a ponta de um iceberg cósmico. 95% do universo está faltando. Ele é composto por duas entidades misteriosas, sobre as quais não sabemos quase nada, exceto que sua presença silenciosa dita o destino de todo o cosmos. A primeira dessas entidades é a matéria escura. A história de sua descoberta começa na década de 1930, com o astrônomo suíço-búlgaro Fritz Zwicky, um gênio notoriamente excêntrico e à frente de seu tempo. Ao observar o aglomerado de galáxias de Coma, um vasto enxame de mais de 1000 galáxias, Zwicky mediu a velocidade com que as galáxias individuais se moviam. O que ele descobriu o deixou perplexo. Elas estavam se movendo rápido demais. A uma velocidade tão alta, a gravidade combinada de toda a matéria visível no aglomerado, todas as estrelas de todas as suas galáxias, não seria suficiente para mantê-las unidas. O aglomerado deveria ter se despedaçado há muito tempo. Para explicar essa estabilidade, Zwicky postulou a existência de uma enorme quantidade de matéria invisível, que ele apelidou de Dunkle Matter, ou matéria escura, cuja gravidade extra estaria agindo como uma cola cósmica. Sua ideia foi recebida com ceticismo e largamente ignorada por quase 40 anos. A confirmação definitiva veio na década de 1970, através do trabalho meticuloso da astrônoma americana Vera Rubin. Ela estudou a curva de rotação de galáxias espirais individuais. A lógica da física de Newton previa que as estrelas na borda de uma galáxia, longe do centro luminoso e denso, deveriam orbitar muito mais lentamente do que as estrelas mais internas, da mesma forma que Plutão se move mais lentamente que Mercúrio. Mas, em galáxia após galáxia, Vera Rubin descobriu que isso não acontecia. As estrelas nas bordas se moviam tão rápido quanto as estrelas no centro. A única maneira de explicar essa velocidade anômala era se cada galáxia estivesse envolta em um vasto e esférico halo de matéria escura, cuja massa se estendia muito além do disco visível de estrelas. Desde então, outras linhas de evidência, como o efeito de lente gravitacional, onde a gravidade da matéria escura curva a luz de objetos distantes, e os padrões na radiação cósmica de fundo solidificaram a matéria escura como um pilar da cosmologia moderna. Nós podemos mapear sua presença, podemos medir sua influência, mas a questão fundamental permanece. O que ela é? Sabemos o que ela não é. Não são apenas nuvens de gás e poeira que não brilham, nem estrelas mortas ou buracos negros errantes. Nós procuramos por esses objetos e eles não chegam nem perto de explicar a massa que falta. A hipótese principal é que a matéria escura é composta por uma nova classe de partículas subatômicas, criadas nos primeiros momentos do Big Bang. Essas partículas, apelidadas de WIMPs, ou partículas massivas de interação fraca, não interagiriam com a luz, daí serem escuras, e interagiriam com a matéria normal apenas através da gravidade e talvez da força nuclear fraca. Elas formariam um oceano invisível pelo qual nosso sistema solar, nossa Terra e nós mesmos estamos constantemente nadando. Em laboratórios por todo o mundo, experimentos extraordinários estão em andamento, em uma caçada para detectar essas partículas fantasmas. No fundo de minas abandonadas para se proteger da radiação cósmica, os cientistas construíram detectores imensos tanques de xenônio líquido ou cristais super resfriados, esperando pelo momento raríssimo
em que uma única partícula de matéria escura colida com um núcleo atômico e produza um flash de luz minúsculo e detectável. Até agora, a busca tem sido infrutífera. O silêncio continua. Se a matéria escura é o fantasma que mantém o universo unido, a segunda entidade misteriosa, a energia escura, é a força que o está despedaçando. Durante a maior parte do século XX, a grande questão da cosmologia era o destino final do universo. Ele estava se expandindo desde o Big Bang, mas a gravidade de toda a matéria, visível e escura, deveria estar agindo como um freio, desacelerando essa expansão. A questão era se havia matéria suficiente para, eventualmente, reverter a expansão em um Big Crunch. Em 1998, duas equipes independentes de astrônomos decidiram medir essa desaceleração. Eles usaram supernovas do tipo Ia, explosões estelares de um brilho padrão conhecido, como velas cósmicas, para medir as distâncias e as velocidades de galáxias distantes. O que eles descobriram foi a maior surpresa da história da astronomia moderna. A expansão do universo não estava desacelerando, estava acelerando. Essa descoberta, que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011, foi profundamente chocante. Para que o universo esteja acelerando sua expansão, deve haver uma força misteriosa e repulsiva que permeia todo o espaço, uma espécie de antigravidade que está se tornando a força dominante no cosmos. A essa força desconhecida foi dado o nome de energia escura, e de acordo com nossos melhores cálculos, ela compõe cerca de 70% de toda a densidade de energia do universo. A energia do vácuo quântico, a energia do nada que discutimos na parte anterior, parece ser a candidata perfeita para a energia escura que acelera nosso universo. Sua propriedade fundamental é a de exercer uma pressão negativa, exatamente o que seria necessário para empurrar o espaço-tempo para fora. Mas quando os físicos tentam calcular a densidade de energia teórica do vácuo quântico, com base em nossa compreensão das partículas virtuais, o resultado que obtêm é de uma magnitude colossal. E quando os astrônomos medem a densidade da energia escura através da aceleração cósmica, o valor que encontram é incrivelmente pequeno. A discrepância entre a previsão teórica e o valor observado é de um fator de 10 elevado à potência de 120. É o maior e mais embaraçoso erro de toda a história da física. Onde está o equívoco? Em nossos cálculos? Ou em nossa compreensão fundamental do vácuo, da gravidade e da própria realidade? A reconciliação deste abismo entre o quântico e o cosmos é talvez o maior problema não resolvido da ciência. E para abordá-lo, os físicos estão se voltando para as ideias mais radicais de todas, como a teoria das cordas e a possibilidade de outros universos. O estado da física fundamental, no início do século XXI, é de uma beleza e de uma frustração profundas. De um lado, temos o modelo padrão da física de partículas, a teoria quântica que descreve com uma precisão impecável todas as partículas e forças conhecidas, com exceção da gravidade. Do outro, temos a relatividade geral, a teoria de Einstein, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Ambas são triunfos do intelecto humano. E, no entanto, elas se recusam a se unificar e, juntas, nos dizem que não compreendemos 95% do universo. O fracasso em calcular a energia do vácuo, a pior previsão da história da física, é o sintoma mais gritante dessa cisão. Para curar essa fratura na alma da física, para explicar a matéria e a energia escuras, uma nova e radical ideia é necessária. A candidata mais estudada e promissora, e também a mais controversa, é a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma tentativa de ser a teoria de tudo. Ela nasceu na década de 1970, não como uma teoria de tudo, mas como uma tentativa de descrever a força nuclear forte. A ideia central é de uma simplicidade e elegância cativantes.
Ela postula que os constituintes fundamentais da realidade não são partículas pontuais, como o elétron ou o quark, mas sim objetos unidimensionais, minúsculas e vibrantes cordas de energia. Assim como uma corda de violino pode vibrar em diferentes frequências para produzir diferentes notas musicais, as diferentes notas, ou modos de vibração de uma única corda fundamental dariam origem a todas as partículas que vemos no universo. O elétron seria uma corda vibrando de uma maneira, o fóton seria a mesma corda vibrando de outra, e assim por diante. A matéria, a luz, todas as forças da natureza seriam as harmonias de uma imensa sinfonia cósmica. Nesta visão, o universo é música. A física se torna a musicologia do cosmos, e a química, a interação complexa dessas harmonias. É uma imagem de uma beleza quase pitagórica, e a teoria tem uma propriedade ainda mais mágica. Entre os padrões de vibração de suas cordas, emerge naturalmente uma partícula com as propriedades exatas do graviton, a partícula hipotética que transporta a força da gravidade. Pela primeira vez, a gravidade e a mecânica quântica pareciam poder coexistir na mesma estrutura matemática. A teoria das cordas oferecia a promessa de unificar, finalmente, os dois pilares da física moderna. Mas essa elegância matemática vem com um preço extraordinário. Para que as equações da teoria das cordas funcionem, elas exigem que o universo não tenha as 4 dimensões que conhecemos, 3 de espaço e 1 de tempo. Elas exigem um universo com 10 ou 11 dimensões. Onde, então, estão essas dimensões extras? A resposta da teoria é que elas estão compactadas, enroladas em uma escala trilhões de vezes menor que um átomo, em formas geométricas complexas e belas conhecidas como variedades de Calabi-Yau. Para visualizar isso, imagine um fio de alta tensão visto de longe. Ele nos parece ser um objeto unidimensional, uma linha, mas para uma formiga caminhando sobre ele, ele tem uma segunda dimensão, a circunferência ao redor do fio. Da mesma forma, em cada ponto do nosso espaço tridimensional, a teoria das cordas sugere que existe um espaço minúsculo e enrolado de 6 ou 7 dimensões extras, pequeno demais para que possamos percebê-lo. É dentro da geometria dessas dimensões extras que as leis da física como as conhecemos são escritas. A forma exata como essas dimensões estão enroladas determina as maneiras como as cordas podem vibrar e, consequentemente, determina as propriedades das partículas e as constantes da natureza em nosso universo, como a massa do elétron ou a intensidade da força eletromagnética. E isso nos leva a uma das consequências mais estranhas e de maior alcance da teoria. Descobriu-se que as equações da teoria das cordas não têm uma solução única. Elas não descrevem um universo possível, mas uma vasta paisagem de universos possíveis. O número de maneiras diferentes de enrolar as dimensões extras é astronômico, talvez 10 elevado à potência de 500. Cada uma dessas soluções descreveria um vácuo diferente, com suas próprias leis da física, suas próprias partículas e suas próprias constantes. Esta paisagem da teoria das cordas deu um novo e sólido impulso a uma ideia que antes era considerada pura ficção científica: o multiverso. E se cada uma dessas 10 elevado a 500 soluções matemáticas corresponder a um universo real e físico? O nosso universo seria apenas uma bolha, um universo bolha, em um vasto oceano cósmico de outros universos bolha, cada um com leis da física potencialmente diferentes. E é aqui que a teoria oferece uma solução possível, embora profundamente controversa, para o mistério da energia escura. Se existem tantos universos, cada um com uma densidade de energia do vácuo diferente, a grande maioria deles seria inóspita à vida. Universos com uma energia do vácuo grande e positiva se expandiriam tão rapidamente que nenhuma galáxia ou estrela poderia se formar.
Universos com uma energia do vácuo grande e negativa colapsariam sobre si mesmos em uma fração de segundo. A vida como a conhecemos só poderia surgir em um universo como o nosso, onde, por puro acaso estatístico, a energia do vácuo é incrivelmente pequena e finamente ajustada para permitir a formação de estruturas complexas. Esta linha de raciocínio é conhecida como o princípio antrópico. Nós nos encontramos em um universo improvável porque não poderíamos existir em um universo típico. A energia escura não é um problema a ser explicado. É uma condição necessária para a nossa própria existência. Esta solução é, para muitos físicos, profundamente insatisfatória. Ela parece substituir uma explicação científica por uma tautologia. Ela não explica por que as constantes são como são, apenas afirma que, se não fossem, não estaríamos aqui para perguntar. Além disso, a teoria das cordas, com suas dimensões extras e seu multiverso, permanece, por enquanto, no campo da matemática pura. Suas previsões são quase impossíveis de serem testadas com nossa tecnologia atual. Ela é acusada por seus críticos de ser, não tanto uma teoria científica, mas uma construção filosófica de grande beleza, uma espécie de teologia matemática. E assim, nossa jornada nos leva a um lugar de profunda incerteza. Chegamos à fronteira do conhecimento humano, onde a física se funde com a metafísica. As teorias que tentam descrever a realidade final, como a teoria das cordas, são de uma elegância e poder matemático impressionantes, mas nos oferecem uma imagem do universo que pode nunca ser experimentalmente verificada. Estaríamos nós nos aproximando da verdadeira teoria de tudo, ou estaríamos nos perdendo em belas, mas vazias, abstrações matemáticas? E qual é o papel da ciência? É apenas descrever o que podemos medir e observar, ou é também sonhar com as estruturas que podem estar por trás do véu da nossa percepção? Nossa busca por uma teoria de tudo nos levou a paisagens matemáticas de uma beleza e complexidade de tirar o fôlego. A teoria das cordas nos oferece um universo musical, tecido a partir de vibrações em dimensões ocultas. A interpretação dos muitos mundos nos coloca em um multiverso infinito, onde todas as possibilidades se realizam. E o princípio antrópico nos sugere que nosso universo, com suas leis finamente ajustadas, pode ser apenas uma rara ilha de estabilidade em um oceano cósmico de caos. Mas essas ideias, nascidas da mais pura matemática, nos trouxeram a uma encruzilhada filosófica. Elas são a próxima etapa na evolução do conhecimento humano, ou são o ponto em que a física, em sua busca pela realidade fundamental, transcendeu os limites do que pode ser testado e se tornou uma forma de metafísica? Esta é a grande crise e o grande debate da física teórica hoje. Por um lado, há a crença de que a consistência matemática e a elegância de uma teoria como a das cordas são guias suficientes, que a beleza da matemática é um reflexo da verdade do universo. Por outro, há a insistência de que uma teoria, para ser considerada científica, deve fazer previsões que possam ser falsificadas por experimentos. E as energias necessárias para testar diretamente a teoria das cordas estão tão além de nossa capacidade que talvez nunca as alcancemos. Será que chegamos a um ponto em que os segredos mais profundos do universo estão para sempre trancados, inacessíveis à nossa ciência experimental? Ou será que estamos apenas aguardando o próximo Einstein, a próxima revolução que nos dará uma nova linguagem para fazer novas perguntas? O que esta jornada de 14 partes nos revelou, em sua essência, foi uma demolição progressiva de nossa intuição. Começamos no mundo sólido e previsível da física clássica, um universo que parecia um grande mecanismo de relógio. A revolução quântica nos forçou a abandonar, um por um, nossos preconceitos mais caros. A dualidade onda-partícula dissolveu a distinção entre matéria e energia. O princípio da incerteza dissolveu a certeza do determinismo. O problema da medição dissolveu a linha nítida entre o observador e o observado.
O emaranhamento quântico dissolveu nossa noção de espaço como uma barreira absoluta. E o apagador quântico chegou a desafiar nossa percepção da seta do tempo. Cada passo para dentro do mundo quântico foi um passo para longe do senso comum. O legado da revolução quântica é, portanto, duplo. Por um lado, há o legado prático e tecnológico. A compreensão do átomo, dos elétrons e dos fótons nos deu o transistor, o laser, a energia nuclear, a ressonância magnética e a computação quântica que está agora nascendo. Vivemos em um mundo construído sobre as fundações da primeira revolução quântica. Mas há um legado filosófico mais profundo e talvez mais importante. A física quântica nos ensinou uma lição de humildade. Ela nos mostrou que a realidade é fundamentalmente estranha, probabilística e interconectada de maneiras que mal começamos a compreender. Ela nos ensinou que o universo não é uma coleção de objetos separados, mas uma teia complexa e indivisível de relações. Isaac Newton, o grande arquiteto do universo clássico, disse perto do fim de sua vida: "Não sei como pareço ao mundo, mas para mim mesmo pareço ter sido apenas um menino brincando na praia, divertindo-me em encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jazia todo por descobrir diante de mim." Hoje, mais de 300 anos depois, após as revoluções da relatividade e da mecânica quântica, essa frase nunca foi tão verdadeira. Nossas teorias mais bem-sucedidas, o modelo padrão e a relatividade geral, são os nossos seixos mais lisos, nossas conchas mais bonitas. Elas descrevem com uma precisão impressionante os 5% do universo que conseguimos ver. Mas o grande oceano da verdade, os 95% de matéria escura e energia escura, a natureza do vácuo quântico, o que aconteceu no instante do Big Bang, ainda se estende, vasto, escuro e desconhecido, à nossa frente. Nossa longa jornada pelas 14 partes da física quântica chega ao seu fim. Mas a exploração da realidade, é claro, nunca termina. O que aprendemos não é um conjunto de respostas finais, mas sim uma apreciação mais profunda pela beleza do mistério. A física quântica nos ensina que o universo não é uma máquina a ser dominada, mas uma conversa da qual temos o privilégio de participar. O oceano da verdade, como Newton intuiu, ainda se estende vasto e desconhecido à nossa frente. Obrigado por caminhar conosco até a beira deste oceano. Continue curioso, continue questionando e nunca perca a capacidade de se maravilhar.